Ei, turma! Agora eu quero trabalhar com vocês na página 129, uma atividade nova de História e Geografia. Vamos dar uma olhadinha lá? Olha só, turma, na página 129, nós vamos trabalhar o espaço urbano, também chamado de cidade, é o local onde a gente mora. Existe a zona rural, a zona urbana. Nós habitamos a zona urbana, também chamada de cidade. Aqui nós temos dois quadros, olha, onde o Cláudio Tosi, né, ele representou uma cidade em 1984 e outro aqui, uma brincadeira de roda de Araci, que também no fundo, olha, ela fez a cidade, tá bom? Agora, turma, nós vamos ver que as cidades brasileiras, nós vamos ver os problemas e como que são as cidades brasileiras. Então, vamos grifar a primeira frase já. Olha, o conjunto de bairros de uma cidade forma a zona urbana. Se nós juntarmos os bairros, então, turma, teremos a cidade. É isso que a gente vai estudar agora. Essas páginas, turma, eu preciso que vocês leiam com calma, tá? Por enquanto, a Marta vai pegar os pontos mais importantes para poder explicar para vocês, mas vocês precisam ler, tá bom? Aqui nós temos uma paisagem, turma, do centro da cidade de Porto Alegre, que foi feita em 2011. Então, aqui está assim, olha, na zona urbana, as pessoas trabalham, por exemplo, nas fábricas, no comércio, nos escritórios, nas escolas e nos hospitais, e compram o que necessitam em lojas. Na cidade, existem muitos tipos de trabalho, turma. E cada cidade tem a sua própria paisagem. Pode grifar esse trecho aqui, olha. Cada uma tem a própria paisagem. E o que é paisagem, turma? Paisagem é tudo aquilo que a gente vê quando olhamos em um lugar. As cidades não são iguais, cada uma tem a sua paisagem. Então, aqui, turma, nós vamos ver que tem cidades que foram construídas em serras, cidades que são planas, não tem morro, cidades que foram feitas à beira-mar, pertinho do mar, cidades no interior, como a nossa, onde a gente mora, cidade perto de florestas, no meio do sertão. E aqui nós temos algumas imagens de cidades e a localização delas aqui no mapa, tá bom? Aqui, turma, as cidades segundo sua formação. Assim como os bairros, turma, as cidades também podem ser espontâneas ou podem ser planejadas. Espontâneas são aquelas que as pessoas vão fazendo as suas casas umas próximas das outras sem muito planejamento, né, turma? A maioria das cidades do Brasil são espontâneas. Vamos grifar o primeiro parágrafo inteiro, olha. Assim como os bairros, as cidades também podem se formar espontaneamente, quando algumas pessoas decidem morar em determinado lugar e lá constroem suas casas. Com o tempo, a população e o número de casas aumentam, formando quarteirões, bairros e, por fim, a cidade. Foi dessa maneira que se formou grande parte das cidades do Brasil. Mas olhe só, turma, no entanto, algumas surgiram de forma diferente. Tiveram sua origem em projetos de construção encomendados pelo governo. Essas são as cidades planejadas. Se planejou tudo, onde que ia ser cada parte da cidade. Normalmente, turma, as cidades planejadas são aquelas que são escolhidas para ser a capital do estado, tá? Uma cidade importante para o estado. Aqui nós temos algumas. E uma cidade que foi planejada, turma, importantíssima para o Brasil, foi Brasília. Por que ela foi planejada? Ela foi planejada para ser a capital do Brasil. Então, vamos grifar aqui, olha. Brasília, a capital federal do Brasil. Contratou-se um urbanista e um arquiteto para fazer o projeto de Brasília. Então, o projeto inicial, Brasília tinha o formato de um avião, tá? Por isso foi determinado projeto piloto. Aqui, turma, eu nunca fui em Brasília, mas eu já vi muitas fotos, por exemplo, da Catedral Metropolitana. Olha que arquitetura diferente de outras, né? A catedral é uma igreja, mas olha que diferente, turma, porque foi contratado para fazer uma arquitetura moderna, para ser a capital do nosso país, tá? E eu quero que vocês façam a 134.
O que caracteriza a paisagem da zona urbana? Eu quero que vocês escrevam, turma, coisas que vocês veem na paisagem urbana. Por exemplo, carros, ruas, prédios, casas, hospitais, praças, plantas, tá? Observe as imagens e responda as questões. Qual delas representa uma paisagem urbana? Justifique sua resposta. Turma, essas imagens é o mesmo lugar. Só que aqui vai mostrando o passar do tempo, as modificações que foram feitas com o passar do tempo. Então, aqui é uma cidade? É a 4. Por quê? Porque a gente vê construções, né? Agora as outras, olha, aqui a cidade começou a se formar. Cortaram algumas árvores, fizeram umas casas. Aqui já tem mais casas, já tem a igreja, tem até uma ponte, olha. E aqui a cidade está pronta, tá? Inclusive, turma, jogando o esgoto lá no rio, olha, a poluição aqui no rio, tá bom? Essas imagens, quando observadas em sequência, revelam uma história, como eu disse para vocês. Que título você daria a ela? Que título você daria para essas imagens? Eu pensei assim, a formação de uma cidade, mas se você quiser dar outro título, pode ficar à vontade, tá bom? Beijos!